Abacuque, capítulo 1. Eu vou falar algumas coisas aqui, tá? Não vai ser toda. A palavra de Deus diz que Abacuque, ele reclamava, ele achava ruim as coisas que estavam acontecendo naquela época, e ele falava: por que o Senhor está deixando acontecer essas coisas? Por que tanto sofrimento nesse lugar? Ele indagava por quê, ele falava: por que está acontecendo? Já que o Senhor é um Deus tão bom, por que está acontecendo isso? Essas desgraças, doenças. Capítulo 1 de Abacuque. Amém, gente? Eu vou falar alguns trechos e vou passar logo a direção para você. Abacuque 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Vai passando. Até quando, olha só, olha Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Eu vou encerrar aqui. Sabe o que é isso aí? É o próprio Deus falando. Não, você está reclamando porque eu sou tão bom e deixa acontecer tudo isso. Eu vou mandar para aí um povo amargo, um povo que vai destruir vocês. Presta atenção, isso aqui é Deus falando. Amém, gente? Pastor, como pode isso? Um Deus tão bom, tão maravilhoso, Ele permitir isso? Coloca no seu pensamento, tudo isso é causado pela desobediência. Assim como foi lá no passado, isso é nos nossos dias hoje. Amém, gente? Você que tem filhos, você que tem família, tem filhos, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu já andei ensinando isso aqui, mas poucas pessoas ouviram. A gente tem ensinado assim, tem pai, tem mãe que estraga a vida do filho, achando que está fazendo o melhor. Você quer ver? Quando Deus ele diz: todo homem que se unir à sua mulher deve largar pai e mãe. Não é assim? Está lá em Gênesis isso, né? É para procurar, senão o culto vai muito longe, pessoal. Você coloca aí Gênesis, na criação do homem. Senão vai demorar, mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu tô abreviando, né? A palavra. Vê para mim aí Gênesis, que fala a respeito. Fez o Senhor, deixa eu ver aqui, está por aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua, tornando-se os dois uma só carne. Aí o sujeito casa, quer viver só dentro da casa da mãe. Não, tá bom ali, senão vai alongar muito. Quem está entendendo? Olha só o ensinamento da palavra, o manual de vida. Ou então acontece assim, a filha casa, o filho casa, aí o vovô e a vovó quer ser mãe e vó, tirando a responsabilidade da filha e do filho. Amém, gente? Quer dizer, quem é que tem que criar filho? A mãe e o pai. Vovô é só para visitar, diga glória a Deus.
ou então numa precisão ajudar. Falaram assim: pastor, mas isso não é abandonar a família? Não. A minha filha, o meu filho que se casou já não é minha família mais, são parentes. Ela formou uma nova família. Quem está entendendo? Ele se tornou parente meu. Aí, o que acontece? Aí quer fazer tudo que a filha era para fazer, a responsabilidade do filho. Aí o dia que o papai, o vovô e a vovó faltam, eles vão para Jesus, a filha fica perdida no mundo sem saber o que fazer. Por quê? Não ensinou quando era para ter ensinado. Quem está entendendo? Então tem coisas que hoje, pessoal, as pessoas estão sofrendo. Isso é só um exemplo, porque não está tomando conhecimento disso, e acha que está fazendo bem. Filho, uma filha, ele tem que ser ensinado a, quando chegar a uma determinada idade, trabalhar. Tem que trabalhar, não tem esse negócio: eu posso dar tudo para o meu filho, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Não tem gente assim? A pessoa fica assim: olha, eu não tive, da minha infância eu não tive isso e não tive aquilo, mas eu vou dar tudo para o meu filho. Faz isso que você vai ver o resultado, você vai ver o problemaço que você vai arrumar com isso. O filho tem que ser ensinado a trabalhar, assim como nós iniciamos o trabalho lá atrás. Tem que ter responsabilidade de trabalhar, criar a sua família. Amém, gente? Isso estraga. Quer dizer, eu estou deixando, eu estou tratando um adulto como criança, como se o meu filho e a minha filha ainda fosse dependente de mim. Então a mulher, a menina que casou, o rapaz que casou, essa menina, essa minha filha, que um dia esteve aos meus cuidados, ela agora vai estar aos cuidados do marido. Amém, gente? Logicamente, se der algum problema, você não vai arredar o pé, você vai ajudar, mas você não pode tomar partido daquilo que é para a pessoa fazer e eu ficar fazendo. Responsabilidade. A gente tem visto muito isso. Isso é só um exemplo para você ver como é que a Bíblia ela ensina direito. Aí as pessoas ficam reclamando, não sei o quê, porque casou, não deu certo, é isso, é aquilo, deixando de tomar as visões de Deus, que é a palavra, visão bíblica, luz da Bíblia. Tem pessoas que estão sofrendo hoje porque não pega visão. Tem que ter visão, as coisas de Deus. Amém, gente? Pastor, mas é tão bom quando eu crio meu neto. Não, na falta do pai e a mãe, o vovô vai criar. Mas se tem pai e mãe, por que eu vou criar filho dos outros? Quem entendeu? Aí vai estragando, você vai alimentando o mal na vida do filho, você vai alimentando o mal na vida da filha. Não pode acontecer isso. E quando o pastor ensina a luz da Bíblia, as pessoas falam assim: mas aí o pastor, ele está querendo que eu abandone a minha família. Não, você não vai abandonar. Deixa a pessoa viver. Assim como você vive com o seu marido, a esposa com o marido, eu tenho a responsabilidade com ela. Assim também eles vão ter responsabilidade com a casa, com o lar deles. Diga glória a Deus. Porque senão, o que está acontecendo? Casamentos estão sendo destruídos hoje por causa disso. A filha casa, não demora uma semana, está na casa da mãe, está na casa do pai. O que houve? Não, eu briguei, aí corre para a casa da mamãe. Tem que resolver o problema lá. Amém, gente? Quem tem que resolver é quem é o casal. Eles que vão resolver aquilo ali. Aí fica assim, aí briga, vem para cá. Daqui a pouco, está longe, sente saudade. Quando está perto é demônio, é briga. Amém, gente? Isso é só um exemplo. Por quê? Abacuque reclamava. Tem gente que reclama de tudo, tem ou não tem? Tem gente reclamona? Tem. Tem gente que fica blasfemando, tem gente que fica murmurando, tudo que vai fazer está falando. Já não aguento mais fazer isso, já não aguento mais fazer aquilo. E detalhe, não são pessoas incrédulas, são pessoas que estão no meio evangélico vivendo desse jeito. A gente tem que fazer as coisas com alegria. Isso é em qualquer setor, não estou falando só da casa não. Acorda de manhã para trabalhar, está reclamando. Está frio, está reclamando. Está sol, está reclamando. Reclama de tudo. Busca a Deus, recebe o ensinamento, mas só vive reclamando. Deus não agrada disso. Amém, gente? Aqui, Abacuque,
ele reclamava de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Bota aí. Aí diz assim, bota lá em Abacuque. Presta atenção, isso aqui é para te abençoar, para a sua vida mudar. Não adianta só a gente orar e você não tomar atitude. Não estou dizendo aqui que tem gente aqui dentro assim. Aí a pessoa fala assim, o pastor estava falando com alguém, isso é para mim, é para ela, primeiramente para ela e para mim, amém, gente? Quem tem que resolver nossas causas somos nós. A minha família é ela, a mãe dela agora é parente. Os meus filhos não vivem embaixo do mesmo teto comigo, é meus parentes, amém, gente? A Bíblia não fala a respeito de parentela. O que é um parente? Parente é tio. Não, desde o momento que saiu da minha responsabilidade, não é meu familiar, minha família. É familiar em bom sentido, mas não é minha família é eu e ela, e as minhas duas filhinhas, diga glória a Deus, Belinha e Nina, de 4 patas, amém, gente? Então toma aí, eu estou te passando isso aqui, porque a Bíblia ensina isso, né? Diz que o homem se uniu à sua mulher, deve largar pai e mãe. Olha só o que Deus fala: larga pai e mãe, sai da barra da saia, vai viver sua vida, vai tomar responsabilidade, amém, gente? Diga glória a Deus. Aí diz assim agora aqui, continuando, diz assim: eles são povos pavorosos. Isso é Deus falando, tá? Fala, tu está reclamando, Abacuque, tá? Profeta Abacuque, você está reclamando? Por isso que eu falei aqui, ó, profeta é para resolver as causas, não é para arrumar problema, ficar cobrando de Deus. E Deus falou, ó, vou mandar para aí, ó, eles são povos pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Vocês vão fazer tudo aquilo que eles exigirem. Vai lá, vira aí. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Amém, gente? Isso é Deus falando com Abacuque, que está reclamando? Toma. Amém, gente? Só que aí no capítulo 1, você vê Abacuque reclamando, mas uma hora, missionário, ele tomou atitude. Ele no capítulo 1, ele está o quê? Só reclamando, e Deus falou com ele: você está reclamando? Você está achando que está ruim? Vai ficar pior. Presta atenção no que você está ouvindo aqui hoje, todos vocês. Você acha que a luta que você está atravessando, se não houver obediência, Deus está falando, vai ficar pior. Porque a desobediência ao ouvir a palavra, não praticar a palavra, vai trazer coisas ruins para a vida da pessoa. Amém, gente? Diga glória a Deus. Minha mãe, meu pai, lá na minha casa, eles tinham o hábito de falar assim, a missionária: filho criado, trabalho dobrado. Quem já ouviu isso? Está amarrado isso, filho criado é bênção. Ele só vai ser filho criado, trabalho dobrado, se eu ficar me envolvendo na vida deles. Quem está entendendo? Quem tem que resolver é eles. Então aqui cabia a Abacuque. Eu estou só dando exemplo aqui, estou falando de marido e mulher, casamento, de família, para você entender isso. É bom o cristão saber que a sua família é que mora embaixo do mesmo teto. Pastor, estou criando a minha filha, ela casar, ela não vai ser mais minha... Não, ela vai ser esposa do marido dela. Ela vai se tornar um parente seu. Então não adianta depois ficar reclamando por causa disso, por causa daquilo. Quem tem que resolver os babados é eles. Pastor, mas aí a gente pode visitar? Sim, tem que ligar, está tudo bem, como é que você... Não é para abandonar a família, é cada um viver a sua vida. E se a pessoa que ela ouve essa palavra, ela continuar praticando isso, ela só vai ver coisas ruins acontecendo. Isso é bíblico. Mas quando Abacuque, ele toma a decisão de parar de reclamar, aí sim ele agrada a Deus. Diga glória a Deus. Olha o que acontece, presta atenção, isso aqui, lá no capítulo 1, ele reclama. Você conhece alguém que é crente? Eu já vi pastor, já vi missionário, eu já vi pastora reclamar de Deus. O que adianta estar pregando? O que adianta eu ser fiel nos dízimos, nas ofertas? Olha só como é que está acontecendo.
Não pode, a gente não tem que estar indagando de Deus ou reclamando de Deus. A gente tem que se posicionar. Amém, gente? Diga, se posicionar, diga. Ah, não, está muito fraco isso. Fala com rigidez, se posicionar. Você tem que se posicionar. Você tem que estar atento. Quando ele começa, missionária, rapaz, eu tenho que parar com esse negócio de estar reclamando de Deus, porque disso, porque daquilo, por que está acontecendo isso? Quanto mais ora, mais assombração aparece, e não sei o que, essas coisas. O que está adiantando eu ficar orando? Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu sou tão fiel a Deus, por que está acontecendo isso? Desobediência à palavra do Senhor. Olha o que diz, vamos avançar, tá? Capítulo 2, você viu ali, eu não puxei tudo, pessoal, que é muita coisa, tá? Senão vai acabar tarde. Abacuque capítulo 2, ele se posiciona, amém, gente? Você que está passando por luta faz parte da vida do cristão. Se você é um cristão que você não quer luta, você está fugindo totalmente da palavra de Deus. Olha Israel passando por luta lá, mas Deus falou, eu vou livrar eles, mas haverá luta. Poderia ser diferente. Quando Deus, você vê que isso vem, desde quando Deus livrou aquele povo de Israel da escravidão do Egito, que era para levar 40 dias para chegar à terra prometida, levou quantos anos? 40 anos. Você que está vivendo um problema sério, e você não vê saída, não vê cura, você não vê mudança, isso já era para ter acabado há muito tempo. Que isso, pastor? Só está insinuando que eu sou desobediente? Desde o momento que a pessoa ouve a palavra, mas ela não aplica, ela não pratica, isso torna-se para Deus desobediência. Diga glória a Deus. Pessoas que não concordam, tem pessoas assim, eu não concordo com isso, eu não concordo com dízimo, eu não concordo com isso, está desobedecendo a Escritura Sagrada. Ela não tem que concordar ou não, é Deus. A pessoa não tem que ficar indagando, aí se torna uma pessoa soberba, uma pessoa que ela acha que sabe tudo. Discordar da palavra de Deus é desobediência, amém, gente? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, discordar da palavra de Deus é desobediência, e o melhor é obedecer, pessoal. Não adianta a pessoa ela ser culta, não adianta a pessoa ela ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se ela não obedecer o que está escrito aqui. Bíblia não tem nenhuma dúvida, eu não posso retrucar, eu não posso achar, não, desse jeito aí não, tem que ser desse jeito aqui que eu penso. Preste atenção, cristão, quando ele se entrega a Deus, quando ele entende, principalmente os que foram batizados, porque até então a pessoa não é batizada, ela está aprendendo, ela ainda vai se posicionar para aceitar Jesus, mas principalmente quem é batizado. Tem pessoas que dizem assim, mas isso aí é minha opinião. Cristão não vive de opinião, ele vive de palavra. Diga glória a Deus. Opinião é lá no mundo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Na presença de Deus a gente não tem que achar nada, a gente tem que obedecer. Aí a coisa anda. Diga glória a Deus. Olha o que diz. Quem fala é Abacuque. Por-me-ei, capítulo 2. Quando ele para de reclamar, aqui o título na Bíblia, é que não está aqui, mas está escrito em negrito, a resposta de Deus. E diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Mulher de Deus e homem de Deus tem que se posicionar, pessoal. Você tem que estar na posição para receber a direção do Senhor. Aí diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Quando você pega a visão de Deus, o ensinamento da palavra,
ela é tão certa que Deus diz, até aquele que passar correndo, ele vai ver a visão. Amém, gente? Porque geralmente quem está correndo fica distraído, né? Se não olhar, o carro até pega, né? Então tem que pegar a visão de Deus, a palavra. Essa luta que você está vivendo, Deus ele ama. Tem hora que eu penso, eu peço até desculpa a Deus, perdão, Senhor, me perdoa o que eu vou falar aqui agora. Tem hora que eu penso que Deus ele ficou meio doido. Por quê, pastor? Deus confiar na gente, olha só. Olha só, Deus ele confia em você. Ele está confiando em você o aprendizado. Tem coisas que Deus ele entrega. Olha só, profeta Abacuque, sujeito reclamão, chato, cobrava de Deus tudo aquilo que Deus estava permitindo acontecer. Como é que Deus confia na mão de um sujeito desse? Tem coisa que parece que Deus está meio doido mesmo, né? Ele não podia pegar uma pessoa mais, porque Deus ele quer capacitar cada um de nós, pessoal. Deus ele quer capacitar, ele quer confundir o sábio, aquele que se julga sábio. Deus quer confundir ele. Não tem que estar indagando, não tem que estar reclamando. Você mora você tem a sua casa, seja alugada, seja própria, não importa. Se está no aluguel, Deus vai dar uma condição. Começa a obediência que Deus ele vai te dar uma casa própria. Faz parte. Não reclama não. Quando você está no trabalho, você sai para trabalhar, vai com alegria. É dali que tu tira o pão de cada dia. Quando você voltar para casa, volta com alegria. Às vezes a pessoa muitos casos, muitos lugares que a gente passou, igrejas que a gente assumiu, o povo tem esse hábito. Poxa, pastor, tem dias que nem vontade de voltar para casa eu tenho. Como pode isso? Eu não estou falando de incrédulo, eu estou falando de povo evangélico dizer que não tem mais prazer, não dá nem vontade de voltar, dá vontade de jogar a toalha, chutar o balde. Não. Mas o que leva uma pessoa a falar isso? Os problemas, as lutas que se levantam e a pessoa não consegue vencer e ela começa a reclamar. A pessoa não reclama aqui com o pastor, ela reclama com ela mesma. Às vezes não é nem para a pessoa ouvir, mas ela blasfema contra Deus. Mas quando Abacuque ele toma uma posição de se pôr na posição para receber a visão de Deus, diz assim, porque, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diga glória a Deus. Por isso que eu falo, você tem que viver pela palavra, pela fé. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida
olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor, sacrificar aquilo que me está, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as duas mãos no seu coração e agradeça, 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 agradeça. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Levante as mãos e adore, adore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita,